dado aquela valorização que foi feita. Agora, eu não sei, porque também o valor do imóvel, ele depende da metragem construída do imóvel. Então, se a pessoa foi aos tempos fazendo e tal, e chegou a um imóvel de 200 metros quadrados, claro que ele vai pagar mais do que alguém que tem um imóvel de 80 metros quadrados. Mas o prefeito, ele teria a condição de dar um incentivo para esses moradores do Bang até eles terem esse... Claro, o que então, eu fiz? O que eu penso? Sabe o que eu fiz? É esse tipo de incentivo que eu cobro. Eu fiz isenção para cerca de 60 mil imóveis de Guarulhos, né? Porque eram imóveis pequenos, né? Eram únicos imóveis da pessoa, e também fiz isenção para o pessoal que, aposentado e tal, que recebia uma aposentadoria baixa, com um único imóvel. Então, é possível, do ponto de vista legal, você fazer isenções. Agora, é claro que a chamada lei de responsabilidade fiscal, você que é advogada sabe, ela diz o seguinte: se você vai reduzir a receita em determinado tributo, você tem que aumentar ela em outro, ou pelo menos ampliar a base de arrecadação. Digamos, tem gente que não paga, e aí você vai lá e cobra, etc. Para que você... Para equiparar. Para né? que você não reduza, eu diria, de uma maneira populista e irresponsável a receita do município, que precisa cuidar da educação, precisa cuidar da saúde, precisa cuidar da conservação da cidade, precisa cuidar da cultura, precisa cuidar do que lá para aquele lado, não é cuidado dessa conservação, né? As pessoas sofrem demais. Então, eu penso que um prefeito, mesmo com toda a responsabilidade fiscal, ele tem que ter um pouco de responsabilidade com essa população também, que paga e não tem um retorno que talvez tivesse que ter. Eu tinha, na minha época, uma concepção seguinte, né, que a cidade era muito desequilibrada. Então você tinha, por exemplo, todas as faculdades, o ensino superior, todas as faculdades de um lado da cidade, de um lado do aeroporto, o lado mais consolidado, mais antigo, né? E você não tinha nenhuma escola de ensino superior do outro lado da cidade. Por isso eu fiz questão de que a Universidade Federal fosse para os Pimentas. E eu queria levar a FATEC para o São João, né? Porque, bom, o governo federal, na época o Lula era presidente e o Haddad era ministro da Educação, primeiro era o Tarso Genro, depois o Haddad, e eles toparam que a universidade fosse para os Pimentas, porque eles tinham uma concepção parecida. Mas o governo do estado, que era o Alckmin, o governador, não topou levar a FATEC para o São João. Ele diz, ou a prefeitura aluga um prédio no centro de Guarulhos, ou nós não colocamos a FATEC em Guarulhos. Eu tive que alugar um prédio no centro de Guarulhos, mas eu queria levar a FATEC para o São João. Por quê? Porque você equilibrava mais as várias regiões da cidade. Sim, sim. Então, a nossa ideia era o seguinte: tinha que investir, a gente investia muito na periferia, para equilibrar. Só que é o seguinte, você não pode parar em lugar nenhum o desenvolvimento da cidade. Então você tinha que olhar o centro também. Sim. É como eu dizia na época o seguinte para o pessoal, ó, na sua casa você não vai cuidar só do quarto, da cozinha, do banheiro, da garagem. Você cuidar também da sala de visitas. Sim. Né? Então, mas também não podemos cuidar por fora Boa Viola e lá no fundo daquele jeito. Então, que é o que incomoda muito. Aí eu dizia o seguinte, olha, o centro é a nossa sala de visitas. Então, e se você olhar quem é que frequenta o centro de Guarulhos, quem é que faz compra no centro de Guarulhos, é gente de Bom Sucesso, é gente Sim. de Pimentas, é gente do Taboão, é gente do Cabo Sul. Exatamente. É de todos os bairros. Então, de tal maneira é o seguinte, que é um lugar também frequentado pela população toda. Então, nossa filosofia, Márcia, era o seguinte: buscar o equilíbrio, mas não abandonar nenhuma região. Né? E por isso, as escolas, a gente fez um levantamento através dos dados do SEAD,
do ponto de vista socioeconômico, etc. E a gente dizia, nós vamos colocar as escolas e as creches em primeiro lugar onde a situação do povo é mais difícil. Mas não vamos deixar que outras regiões fiquem sem escola e creche. Então a gente fazia uma distribuição desse jeito. Tem que ter um equilíbrio, nas coisas. Não pode abandonar um para fazer simplesmente Quantas UBSs foram criadas na sua gestão? Olha, quando eu peguei, nós tínhamos algo em torno de 25, 28 UBSs. Certo. Quando eu saí, nós tínhamos algo em torno de 40, 42 UBSs. Foram criadas. E nós criamos um hospital, que é o dos Pimentas. O Hospital dos junto Pimentas. com o governo federal na Sim. época do presidente Lula. Nós criamos um hospital dos Pimentas. Criamos o hospital da criança e do adolescente, que era O HMCA. Era a Santa Casa, Sim. etc. Mas nós queríamos um hospital para crianças e adolescentes, mas principalmente crianças. E nós ajudamos a abrir a maternidade Jesus, José e Maria, que estava em construção há 25 anos. Né? Então é o seguinte, e nós tínhamos uma unidade de saúde da família. Né? E nós criamos, quando eu saí, nós tínhamos 110 unidades de saúde. Tinha uma e quando você deixou o governo, tinha uma. 110. Veja, a unidade de saúde da família não é um prédio. Num mesma UBS, você pode ter 3 unidades de saúde da família, porque elas são por população. Né? Então, a única unidade de saúde da família que tinha, você sabe onde era? No Jardim Fortaleza, né? Que é distante, ainda bem que Que é um lugar maravilhoso também. Quero aproveitar e mandar um beijo para aquele povo que eu adoro, o pessoal do Jardim Fortaleza. É verdade. O Jardim Fortaleza, ele é diferente dos outros, porque ele é quase que uma ilha. Ele é um condomínio fechado, né? É uma entrada e uma saída. Bom, gente, aproveitando, para quem está chegando agora, estamos aqui falando com o ex-prefeito Eloy Pietá, aqui pela TV Thalita News. E olha, Eloy, tem muita gente que quer falar aqui, tem muita gente falando, questionando. Estou à disposição. Boa noite, doutora Márcia. Lúcia Carolina, um beijo, linda. Ela fala assim: boa noite, doutora Márcia e senhor Pietá. Doutor, estou com sua lembrancinha de Páscoa. Por favor, pergunta para o Pietá o que ele está achando da situação dos hospitais e UPA e referente ao funcionário público sobre a transposição do regime único. Falei que então são duas coisas, né? São duas coisas. Primeiro, o que o senhor está achando da situação dos hospitais e das UPAs, e depois o e referente ao funcionário sobre a transposição do regime único, que é o que eu estava falando no início.